Por muitos meses, uma garçonete trazia café todas as manhãs para um homem solitário que se sentava isolado em um canto de uma cafeteria, sem saber que por trás de sua aparência humilde se escondia um milionário. Era uma rotina tranquila, até que, numa cinzenta manhã, uma limusine parou em frente à sua casa, mudando o curso de tudo. Uma manhã de outubro, em uma pequena cidade perto de Curitiba, saudava Isabela Vasconcelos. Com uma brisa fria que trazia o cheiro de folhas molhadas e a promessa de chuva. A mulher de 24 anos caminhava apressada por uma rua de paralelepípedos, segurando em sua mão um copo térmico com café de aroma especial. Seus cabelos escuros, presos em uma trança solta, dançavam ao vento, e seus olhos brilhavam com a determinação que a acompanhava há 5 anos, desde que ficou sozinha com a pequena Lúcia. A cafeteria Doce Encontro já estava aberta há 1 hora, mas aquele copo de café não era para nenhum dos clientes habituais. Isabela parou em frente a um alto portão de ferro que levava aos jardins descuidados de uma antiga mansão no estilo colonial. Aquela casa intrigava os moradores da cidade há meses. Alguém a havia comprado, mas ninguém sabia quem era. Às vezes, uma luz piscava nas janelas. Às vezes, uma cortina se movia suavemente, como se alguém observasse a rua de um esconderijo. Tudo começou há 1 mês, quando um homem de olhos tristes apareceu na cafeteria. Ele não disse mais do que o necessário, pediu um café, pagou, mas não tomou nenhum gole. Quando Isabela perguntou se algo estava errado, ele apenas balançou a cabeça e pediu o café para a viagem. No dia seguinte, ele voltou na mesma hora e no outro. Sempre o mesmo ritmo, a mesma quietude. Aquele olhar triste e incompreensível. Certa noite, enquanto arrumava a cafeteria, Isabela se lembrou da receita que sua avó, Zélia, lhe passou antes de morrer. Ervas especiais que só cresciam em seu jardim de infância. Um método de preparo que exigia paciência e intuição. Vovó Zélia dizia que aquele café tinha o poder de aliviar tristezas e abrir corações para a esperança. Isabela nunca acreditou nisso, mas algo nos olhos daquele homem desconhecido a fez decidir tentar. Na primeira manhã em que ela lhe entregou o copo com aquele café especial, a reação dele foi imediata. Ele parou, inspirou profundamente o aroma e, por um momento, um vislumbre de algo que poderia ser chamado de paz surgiu em seus olhos. Ele não disse nada, mas a maneira como ele segurou o copo, como se fosse uma relíquia, disse tudo para ela. Desde então, todos os dias às 7h30, Isabela estava em frente ao portão da mansão, esperando o homem que ela nem conhecia pelo nome. Ele sempre saía pontualmente, sempre no mesmo lugar trocava o dinheiro pelo café, sempre murmurava um baixo "obrigado", mas nunca tentou iniciar uma conversa. Às vezes, porém, Isabela o pegava olhando para ela por mais tempo do que o necessário, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras certas. Naquela manhã, algo estava diferente. O homem não saiu às 7h30. Isabela esperou 10 minutos, depois 15. O café no copo esfriava e ela sentia uma estranha ansiedade. Ela não conseguia entender por que o destino daquele desconhecido a importava tanto. Ela tinha seus próprios problemas. Lúcia precisava de sapatos de inverno novos. O aluguel do apartamento estava atrasado 1 semana. E o dono da cafeteria não escondia que estava considerando vendê-la para uma grande rede. Justamente quando decidiu voltar, ouviu o rangido do portão. Ela se virou e o viu. Um homem alto, talvez 30 anos, de cabelos escuros e olhos que pareciam carregar um peso maior que sua idade. Estava vestido com um casaco elegante, mas parecia que não dormia há semanas. "Desculpe o atraso", disse ele baixinho, sua voz um pouco rouca, como de tanto não usar. "Não dormi esta noite." Isabela lhe entregou o copo, observando seu rosto. "Não tem problema, o café ainda está quente."
Ele pegou o copo e ficaram em silêncio por um momento. A chuva começou a cair suavemente, mas nenhum deles se moveu. "Como o senhor sabe que café eu gosto?" perguntou de repente, olhando-a nos olhos. E Isabela sentiu seu coração acelerar. "Eu não sei, é intuição." O homem assentiu, como se a resposta dela tivesse um significado mais profundo que ela mesma não entendia. "A senhora tem um dom", disse baixinho, e então se virou e desapareceu pelo portão, deixando Isabela com a sensação de que algo acabara de mudar, embora ela não soubesse o quê. Vicente Almeida estava perto da janela de seu refúgio temporário, observando as finas gotas de chuva escorrerem pelo vidro. A mansão, no estilo colonial que ele comprou impulsivamente 3 meses atrás, se tornara sua fortaleza contra um mundo que de repente se mostrou cheio de traidores. Em São Paulo, ele deixou um império tecnológico que construiu nos últimos 12 anos, uma empresa que herdou de seu pai e transformou em uma das mais importantes do país. Agora, tudo isso parecia distante e irreal, como um sonho do qual ele acordou em um pesadelo. Algo naquela pequena cidade agia nele de forma calmante. Talvez fosse o silêncio, tão diferente do barulho constante da metrópole. Talvez fossem as ruas estreitas que lembravam tempos em que a vida corria mais devagar e as pessoas tinham tempo para conversar. Ou talvez fosse aquela mulher do café que todas as manhãs ficava em frente ao seu portão com o mesmo sorriso caloroso, independentemente do clima. Ele não planejava ficar ali por tanto tempo. Planejava vir para o fim de semana, organizar seus pensamentos e voltar para São Paulo pronto para lutar. Mas quanto mais tempo ficava naquela mansão, mais difícil era imaginar o retorno a um mundo onde cada gesto poderia ser interpretado como fraqueza e cada decisão era analisada por pessoas em quem ele não podia confiar. O segredo que ele não contou a ninguém era que comprou aquela mansão não por acaso. Ela pertencia à sua avó materna, a mesma avó que desapareceu de sua vida quando ele tinha apenas 7 anos. As memórias daquela casa eram nebulosas, mas quentes, cheiravam a canela. Soavam com a voz suave de uma senhora mais velha lendo histórias para ele, e sabiam a bolos caseiros que ele ganhava por bom comportamento. Após a morte de seus pais, em um acidente de carro, quando ele tinha 16 anos, Vicente ficou sob a tutela de seu tio, Sebastião, irmão de seu pai, que assumiu o controle da empresa até que ele atingisse a maioridade. Sebastião era um homem prático e frio, convencido de que emoções eram um obstáculo nos negócios. Durante anos, ele moldou Vicente à sua imagem e semelhança, ensinando-lhe que nos negócios não havia espaço para sentimentalismo nem confiança. Por ironia do destino, era justamente Sebastião quem agora tentava destruí-lo. Vicente descobriu isso por acaso ao examinar documentos financeiros da empresa. Uma série de manipulações, subornos e sabotagens, tudo meticulosamente planejado para aparecer em seus erros. O objetivo de seu tio era assumir o controle total da empresa, e Vicente era o único obstáculo em seu caminho. Quando confrontou o tio com as evidências, ele não negou. Apenas sorriu com aquele seu sorriso frio e disse: "Negócios não são lugar para meninos sentimentais, Vicente. Eu deveria ter te ensinado isso há muito tempo." Naquela noite, Vicente deixou São Paulo sem informar ninguém de seus planos. Precisava de tempo para pensar em uma estratégia, mas também para entender o quão enganado estava sobre as pessoas em quem confiava. Durante anos, ele construiu muros em volta de seu coração e agora descobriu que eles não eram altos o suficiente. Naquela pequena cafeteria, observando pela janela a luta diária de uma jovem mãe para sustentar a si mesma e a filha, Vicente, pela primeira vez em anos, sentiu algo que poderia ser chamado de respeito pelo próximo.
Ele via como a mulher vestia a filha com roupas quentes todas as manhãs, como a beijava ao se despedir antes da escola, como depois corria entre as mesas da cafeteria, sempre com um sorriso, embora em seus olhos às vezes cintilasse o cansaço. Ele não sabia o nome dela, mas a observava há tantas semanas que conhecia seus hábitos. Sabia que às quintas-feiras ela ficava na cafeteria até mais tarde, arrumando cada canto como se fosse seu próprio lugar. Sabia que às sextas-feiras ela comprava pequenos doces para a filha na loja ao lado e a criança sempre os dividia com a mãe. Ele também sabia que às vezes, quando pensava que ninguém estava olhando, ela limpava as lágrimas e endireitava os ombros, como se estivesse se preparando para mais uma batalha. Era essa luta, essa rotina de sua determinação que o fazia sentir-se pequeno com seu medo de voltar para São Paulo. Aquela mulher lutava por coisas reais, por um lar para a filha, por comida na mesa, por dignidade em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Ele fugia de uma luta pela empresa que, de qualquer forma, nunca lhe trouxera felicidade. Mas algo no aroma do café, que ela trazia todos os dias, despertava nele memórias que ele não conseguia identificar. O aroma era familiar, reconfortante, como se estivesse ligado a tempos em que se sentia seguro. Às vezes, bebendo aquele café, ele via uma imagem nebulosa de uma senhora mais velha cantando canções de ninar para ele. Mas quando tentava focar naquela memória, ela se desfazia como fumaça. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas da mansão, Vicente tomou uma decisão. Ele não podia mais se esconder do mundo, mas também não podia voltar para São Paulo como o mesmo homem. Precisava de um aliado, alguém em quem pudesse confiar. E talvez aquela mulher da cafeteria, que diariamente lhe demonstrava gentileza sem esperar nada em troca, fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. Lúcia Vasconcelos. Tinha 5 anos e fazia perguntas para as quais sua mãe nem sempre tinha respostas. Naquela manhã de novembro, sentada à mesinha na cafeteria e colorindo um desenho, ela perguntou: "Mamãe, por que aquele moço da casa grande está triste?" Isabela largou o pano com que secava o balcão e olhou para a filha. "Como você sabe que ele está triste, meu amor? Porque ele tem os mesmos olhos que você, quando pensa que eu não estou olhando", respondeu Lúcia, sem levantar a cabeça dos lápis de cor. "Mas a tristeza dele é maior, como uma nuvem antes da tempestade." O coração de Isabela apertou com aquelas palavras. Às vezes, ela esquecia o quão perspicaz sua filha de 5 anos era. Lúcia crescia mais rápido do que outras crianças de sua idade, forçada por circunstâncias que Isabela tentava esconder dela, mas que de qualquer forma se infiltravam em suas vidas pelas frestas de sua modesta existência. "Todo mundo fica triste às vezes, Lilu. Isso é normal", respondeu Isabela, sentando-se ao lado da filha. "Mas a mamãe não disse por que ele está triste." A menina não desistiu. "Talvez ele precise de um amigo? O pai da Kátia da escola diz que os homens não gostam de ficar sozinhos." Com a menção do pai da Kátia, Lúcia, sem saber, tocou o ponto mais dolorido no coração de Isabela. Marcos, o pai de Lúcia, desapareceu de suas vidas quando soube da gravidez. Deixou apenas um bilhete de desculpas e a promessa de que enviaria dinheiro. Uma promessa que ele nunca cumpriu. Durante 5 anos, Isabela construiu muros em volta de seu coração, convencendo-se de que não precisava de ninguém, que daria conta sozinha. Mas às vezes, no silêncio das noites, quando Lúcia já dormia, ela sentia uma solidão avassaladora. "Nem todos os homens são iguais, meu amor", disse ela cuidadosamente. "Mas você não deve se preocupar com os adultos, isso não é da sua conta." Lúcia suspirou dramaticamente, como só uma criança de 5 anos consegue. "Mas se alguém está triste, significa que precisa de ajuda. Vovó Zélia sempre dizia que ajudar é a coisa mais importante do mundo."
A lembrança da avó Zélia sempre trazia a Isabela uma mistura de saudade e calor. Foi a avó quem lhe ensinou a receita daquele café especial, quem lhe contou sobre as ervas que tinham o poder de curar não só o corpo, mas também a alma. Zélia Vasconcelos era uma mulher sábia, cuja vida foi marcada por dificuldades, mas que nunca perdeu a fé na bondade das pessoas. "A senhora se lembra da minha avó?" perguntou Isabela naquele dia ao seu Antônio. Um senhor mais velho que todos os dias às 10 horas sentava-se na mesinha da janela com um jornal e um café preto. Zélia Vasconcelos? Claro, era uma mulher sábia, embora a vida não a poupasse de golpes. Lembro-me de quando ela chegou a esta cidade como jovem esposa, cheia de esperança. Depois veio a guerra, depois o marido dela morreu na mina, ela ficou sozinha com um bebê pequeno. Seu Antônio balançou a cabeça. "Mas eu nunca a vi sem um sorriso para os outros. Ela sempre dizia que se alguém pode ter seu sofrimento aliviado, é preciso fazê-lo, independentemente dos próprios problemas. Ela me ensinou a fazer este café especial", confessou Isabela. "Dizia que ele tinha o poder de aliviar tristezas." Seu Antônio sorriu. "E a senhora acredita nisso?" Isabela pensou por um momento. "Não sei, mas há alguém para quem levo este café todos os dias e parece que realmente o acalma. É o moço da antiga casa dos Almeida." Seu Antônio levantou as sobrancelhas. "Interessante. A casa está vazia há 20 anos. Dizem que foi comprada por algum empresário de São Paulo. As pessoas comentam que é alguém importante, mas que fugiu de algum problema." Essa informação surpreendeu Isabela. Ela não sabia que a casa tinha alguma história ligada à sua família ou à cidade. Dos Almeida? Era a família da mãe daquele moço que comprou a casa, a velha Marciana Almeida, amiga da sua avó. Elas colhiam ervas juntas na mata, faziam suas misturas e cafés juntas. Marciana foi para São Paulo quando se casou com um industrial. Dizem que ela não voltava para cá há anos. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir por muito tempo. Seria possível que aquele homem estivesse de alguma forma ligado à história de sua avó? Seria por isso que sua reação ao café foi tão intensa? Talvez o aroma lhe trouxesse lembranças de infância, algo que o ajudou a superar momentos difíceis. Na manhã seguinte, ao preparar o café, Isabela estava mais focada do que o normal em cada gesto. Ela moía as ervas com cuidado especial, inalando o aroma que lhe lembrava a infância passada na cozinha da avó. Ao preparar o café, pensou em todas as histórias que ouviu sobre a força da tradição, sobre como o cheiro e o sabor podem transportar as pessoas através do tempo e conectá-las a um sentimento perdido de segurança. Quando parou em frente ao portão da mansão, esperando o homem desconhecido, sentiu que algo havia mudado. Ela não era mais apenas uma mulher que trazia café a um estranho. Era a herdeira de uma tradição que talvez tivesse o poder de curar feridas que ela nem sabia que existiam. E aquele homem talvez não fosse mais apenas um estranho para ela. Era alguém que precisava do mesmo que ela. A sensação de que não estava sozinha, de que existiam pessoas em quem se podia confiar e de que o passado não precisava determinar o futuro. A chuvosa manhã de outubro trouxe um evento que mudou tudo. Isabela estava em frente ao portão da mansão, com uma xícara de café, mas desta vez acompanhada por uma elegante limusine preta que parou bem ao lado dela. Um homem de terno saiu do carro, olhou ao redor e se aproximou dela com uma expressão oficial no rosto. "Senhora Isabela Vasconcelos?" perguntou ele, tirando um elegante envelope de papel grosso do bolso. Isabela assentiu, sentindo seu coração acelerar. "Sim, sou eu. Tenho uma remessa para a senhora do meu empregador", disse o homem, entregando-lhe o envelope. "O senhor Almeida pede que a senhora leia e considere a proposta. Em 3 dias, alguém entrará em contato para obter sua resposta."
Antes que Isabela pudesse fazer qualquer pergunta, o homem voltou para a limusine e partiu, deixando-a com o envelope na mão e a xícara de café, que de repente parecia absurdamente pequena diante do que acabara de acontecer. Ela só abriu o envelope à noite, quando Lúcia já dormia. A carta foi escrita em papel timbrado elegante da Almeida Technologies, e a escrita era clara e masculina. Prezada senhora Isabela, nas últimas semanas tive a oportunidade de observá-la de longe e estou impressionado com sua profissionalismo, intuição e a maneira como trata as pessoas. Minha empresa precisa de alguém com suas habilidades. Ofereço a você o cargo de assistente pessoal em São Paulo. O salário será de R$ 15.000 mensais. Mais moradia para você e sua filha em um apartamento no centro da cidade. Mais plano de saúde e todos os outros benefícios trabalhistas. Sei que esta é uma proposta repentina e provavelmente surpreendente. Entendo se precisar de tempo para pensar. No entanto, ouso acrescentar que minha empresa está passando por um período difícil e preciso de alguém em quem possa confiar incondicionalmente. Algo em sua maneira de ser me convence de que você é essa pessoa. Se decidir aceitar esta oferta, por favor, entre em contato pelo número abaixo. O transporte para São Paulo será organizado em 48 horas. Atenciosamente, Vicente Almeida, presidente do Conselho da Almeida Technologies. Isabela leu a carta 3 vezes, sem conseguir acreditar no que via. R$ 15.000 por mês era um valor que ela só podia sonhar. Mas algo em tudo isso a incomodava. Por que o homem com quem ela trocou poucas palavras oferecia um trabalho tão bem remunerado? O que ele realmente sabia sobre ela? E o que se escondia por trás das palavras sobre um período difícil na empresa? Naquela noite, Isabela ficou acordada por muito tempo, pensando no que deveria fazer. Por um lado, era uma oportunidade que ela nem ousava sonhar. Um trabalho estável, um bom salário, uma vida melhor para Lúcia. Por outro lado, algo dentro dela gritava que era bom demais para ser verdade. No dia seguinte, na cafeteria, ela estava distraída e nervosa. Seu Antônio percebeu imediatamente. O que está acontecendo, Isabela? Você parece que não dormiu. Após uma pausa, Isabela contou a ele sobre a carta. Seu Antônio ouviu em silêncio, acenando com a cabeça ocasionalmente. Almeida Technologies, repetiu ele pensativo. É uma grande empresa. Ouvi falar dela no rádio. Dizem que é uma das líderes no mercado de tecnologia no Brasil. Ele a olhou atentamente. Mas por que exatamente você, Isabela? Nada contra, mas você é uma ótima garçonete, mas não tem experiência em negócios. Essa era a pergunta que a atormentava desde ontem. Eu não sei. Na carta diz que ele a observou e está impressionado com minha intuição e profissionalismo. E você confia nele? Isabela pensou por um longo momento. Não sei se confio nele, mas há algo nele que me faz querer confiar. Quando olho nos olhos dele, vejo uma dor que ele mesmo não entende e uma solidão que lembra a minha. Seu Antônio balançou a cabeça. Às vezes, as pessoas reconhecem feridas semelhantes em si mesmas. Talvez seja isso que faz a faísca entre vocês, não amor à primeira vista, mas reconhecimento. As palavras de seu Antônio ficaram na cabeça de Isabela pelo resto do dia. Será que ela realmente via nos olhos de Vicente um reflexo de sua própria solidão? Era por isso que todos os dias ela preparava o café para ele com tanto cuidado, colocando mais atenção nesse gesto do que a situação exigia? À noite, ao colocar Lúcia para dormir, a filha perguntou: Mamãe, vamos nos mudar? Isabela olhou para ela, surpresa. Por que você pergunta? Porque o dia todo você está triste e pensativa. Assim como você ficou quando tivemos que nos mudar daquele apartamento. Lúcia olhou para a mãe com uma seriedade que não condiz com uma criança de 5 anos. Se nos mudarmos, posso levar meus lápis de cor? O coração de Isabela apertou com aquelas palavras.
Quantas vezes Lúcia já teve que se adaptar a mudanças que não entendia, mas que aceitava com humildade, pois sabia que a mãe fazia o que podia. Meu amor, disse Isabela, sentando-se na cama ao lado da filha, se nos mudarmos para algum lugar, será um lugar melhor do que onde estamos agora. Um lugar onde você terá seu próprio quarto e mais brinquedos, e eu não terei que trabalhar tantas horas. E haverá espaço para um jardim, para plantar ervas como a vovó Zélia? Essa solicitação inesperada fez os olhos de Isabela se encherem de lágrimas. Não sei, meu amor, mas vou tentar encontrar um lugar assim. Naquela noite, quando Lúcia já dormia, Isabela sentou-se à mesa da cozinha com o telefone na mão. O número de Vicente Almeida estava ali, escrito em um papel. Ela sabia que se discasse aqueles dígitos, sua vida mudaria irrevogavelmente. Mas para melhor, no final, ela tomou a decisão guiada não pela calculação, mas pelo instinto, que lhe dizia que às vezes é preciso arriscar para dar a si mesma e a seu filho uma chance de uma vida melhor. Ela discou o número e, ao primeiro toque, como se Vicente estivesse esperando seu telefonema. Senhor Almeida, aqui é Isabela Vasconcelos. Aceito sua oferta. São Paulo recebeu Isabela e Lúcia com um dia cinzento e frio de novembro. O apartamento que receberam ficava em um elegante prédio no centro da cidade, com janelas altas e sancas nos tetos. Para Lúcia, era um palácio. Pela primeira vez na vida, ela teve seu próprio quarto, com uma cama com dossel e uma estante cheia de livros novos. Para Isabela, era um símbolo de quanto sua vida havia mudado em apenas uma semana. No primeiro dia de trabalho, Vicente a buscou pessoalmente no apartamento. Em um terno elegante, em seu ambiente natural, ele parecia ainda mais impressionante do que na cidadezinha. Mas em seus olhos ainda havia a mesma tensão, a mesma vigilância, como se ele esperasse um ataque de todos os lados. Obrigado por decidir aceitar minha oferta, disse ele, enquanto subiam de elevador para o 20º andar do edifício da Almeida Technologies. No entanto, aviso que pode ser difícil. A empresa está passando por um período difícil e eu não sou um chefe fácil. Isabela olhou para ele atentamente. E por que o senhor me escolheu para este cargo? Não tenho experiência em negócios, não conheço a indústria de tecnologia. Há centenas de candidatas mais qualificadas. Vicente parou no elevador por um momento, como se estivesse pensando na resposta. Porque não se trata de qualificação. Trata-se de confiança. E há muito tempo que não confio em ninguém tanto quanto na senhora. Mas o senhor não me conhece. Conheço você o suficiente para saber que não me venderá por dinheiro, respondeu ele baixinho. No meu mundo isso é raro. O escritório de Vicente era espaçoso e moderno, com grandes janelas com vista para a paisagem de São Paulo. As paredes eram cobertas por diplomas, prêmios da indústria e fotos de eventos de negócios importantes. Mas Isabela notou que não havia uma única foto pessoal, nem de família, nem de amigos, nem mesmo de momentos comuns e privados. A senhora será meu elo com o mundo exterior, explicou Vicente, mostrando-lhe uma mesa moderna posicionada de forma a controlar a entrada de seu escritório. Todas as reuniões, telefonemas, e-mails, tudo passa por você. Ninguém é confiável incondicionalmente, mas cada contato deve ser cuidadosamente verificado. Na primeira semana, Isabela se sentiu como um peixe fora d'água. Terminologia da indústria, projetos tecnológicos complexos, nomes de clientes e parceiros de negócios, tudo isso era uma língua estrangeira para ela. Mas ela tinha uma coisa: intuição. Quando alguém ligava para Vicente, ela instintivamente sentia se a conversa seria amigável ou ameaçadora. Quando alguém vinha para uma reunião, ela já conseguia avaliar no elevador se a pessoa tinha boas intenções. Como a senhora faz isso? Perguntou Vicente um dia, quando mais uma vez sua avaliação de uma pessoa se mostrou correta. Não sei. Minha avó dizia que as pessoas carregam suas intenções nos olhos e na maneira como seguram as mãos. Aprendi a ler esses sinais. Nos negócios, tais habilidades são inestimáveis,
declarou Vicente com admiração. Isabela gradualmente conheceu a estrutura da empresa e começou a entender por que Vicente era tão desconfiado de todos. A Almeida Technologies era uma empresa próspera, mas a atmosfera no escritório era tensa. Os funcionários se olhavam com desconfiança, havia muitas entrelinhas nas conversas e as decisões eram tomadas a portas fechadas. Particularmente preocupante era a presença de Malvina Carvalho, ex-assistente de Vicente, que foi demitida logo antes da chegada de Isabela. Malvina aparecia frequentemente no prédio sob vários pretextos, sempre elegantemente vestida, sempre com um sorriso, mas em seus olhos Isabela via algo que poderia ser chamado de vingança. Por que ela foi demitida? Perguntou Isabela a Vicente um dia. Ela vendia informações da empresa para concorrentes. Eu tinha provas. Vicente disse isso em um tom como se aquela traição fosse uma ferida pessoal para ele. Ela trabalhou para mim por 3 anos. Pensei que confiava nela. Isso foi mais uma confirmação de que Vicente não cercava muros sem motivo. Cada traição deixava uma cicatriz nele, cada decepção o tornava mais fechado para o mundo. Mas houve momentos em que esses muros se quebraram. Quando Isabela lhe trazia o café preparado em sua pequena cafeteira no escritório, usando as mesmas ervas da cidadezinha, ela via seu rosto suavizar. Quando ela falava sobre Lúcia, sobre como a filha se encantava com o novo apartamento, sobre seus primeiros dias na nova escola, em seus olhos aparecia uma saudade, como se ele mesmo sentisse falta das alegrias simples e cotidianas. A senhora tem sorte, disse ele um dia. Tem alguém que a ama incondicionalmente. Todos têm direito a esse amor, respondeu Isabela. O senhor também. Vicente balançou a cabeça. Não no meu mundo. Nos negócios, o amor é uma fraqueza que pode ser usada contra você. É um jeito triste de viver, mas seguro. Naquela noite, voltando para o apartamento, Isabela pensava nas palavras de Vicente. Será que realmente valia a pena viver de forma segura, mas solitária? Os muros que construímos em volta do coração nos protegem ou nos prendem? E seria possível que 2 pessoas que aprenderam a não confiar, aprendessem a confiar uma na outra? A resposta para essas perguntas veio mais rápido do que ela esperava, na forma de uma crise que testaria se ela realmente poderia contar com Vicente e ele com ela. A primeira crise séria veio na 3ª semana de trabalho de Isabela. Naquela manhã, ao chegar ao escritório, ela encontrou Vicente pálido e visivelmente abalado, com o laptop aberto à sua frente e o telefone na orelha. Isso é impossível, dizia ele ao telefone. Esses documentos eram seguros. Ninguém além de nós tinha acesso a eles. Isabela discretamente colocou o café em sua mesa e queria se retirar, mas Vicente a pediu com um gesto para ficar. Sim, entendo as consequências, continuou a conversa. Me deem 24 horas, vou encontrar a fonte do vazamento. Quando ele desligou o telefone, seu rosto era uma máscara de fúria controlada. O que aconteceu? Perguntou Isabela cuidadosamente. Alguém enviou nossa oferta secreta de licitação para a concorrência. Uma oferta que poderia garantir um contrato de 20 milhões de reais. Vicente passou os dedos pelos cabelos. Apenas 5 pessoas tinham acesso a este documento. Uma delas é um traidor. Isabela sentiu um nó se apertar em seu estômago. E eu tenho acesso a todos os documentos no seu computador. Vicente olhou para ela e em seus olhos por um momento surgiu a mesma desconfiança que ela via nele em relação aos outros. Mas logo ele balançou a cabeça. Não, a senhora não. A senhora nem sabia que este documento existia. Ele se levantou e começou a andar pelo escritório. Deve ser alguém da diretoria, alguém que tem acesso aos servidores da empresa. Nas horas seguintes, o escritório parecia um campo de batalha. Vicente, juntamente com o chefe de TI, vasculharam os logs do sistema, verificando quem abriu quais documentos sensíveis e quando.
Isabela observou tudo com crescente apreensão, percebendo que o mundo em que entrou era mais perigoso do que ela poderia imaginar. Encontrei algo, anunciou o técnico de TI finalmente. O documento foi aberto ontem às 22h30, de um computador na sala de reuniões. Quem teve acesso ao prédio a essa hora? Perguntou Vicente. Isabela verificou os registros de entrada. Malvina Carvalho. O cartão dela não foi desbloqueado, mas o vigia a registrou como visitante. Dizem que ela veio buscar seus pertences pessoais. O silêncio que se instalou no escritório era denso de emoções não ditas. Vicente ficou imóvel, olhando pela janela a paisagem de São Paulo. Malvina, disse ele finalmente baixinho. De novo. Talvez seja coincidência. Tentou consolá-lo Isabela. Talvez... Não. Interrompeu-a Vicente. Não há coincidências nos negócios, apenas cálculo e vingança. Naquela noite, Vicente pediu a Isabela que ficasse depois do horário. Quando o escritório esvaziou, ele se sentou em frente a ela, parecendo mais velho do que seus anos. A senhora precisa saber em que se meteu, disse ele baixinho. Esta empresa não é apenas negócios, é um campo de batalha. E eu tenho inimigos não só por fora, mas também por dentro. O senhor me conta sobre isso? Vicente ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse avaliando se podia confiar nela em questões tão pessoais e perigosas. Meu tio Sebastião há anos tenta assumir o controle da empresa. Pensei que ele já tivesse desistido, mas aparentemente ele apenas mudou de tática. Em vez de me atacar diretamente, ele está subornando as pessoas ao meu redor. Malvina foi a primeira. Receio que não a última. Por que o senhor não denuncia à polícia? Porque não tenho provas suficientes. E também... Vicente olhou para ela com amargura. Sebastião é como um pai para mim. Ele me criou após a morte dos meus pais. Mesmo sabendo que ele me traiu, não consigo destruí-lo. Isabela sentiu seu coração apertar com aquelas palavras. Naquele momento, ela entendeu por que Vicente construía muros ao redor de seu coração. Como confiar em um mundo onde até os mais próximos estão dispostos a destruir você? Talvez o senhor não precise destruí-lo, disse ela cuidadosamente. Talvez baste se proteger dele. Como? Ele está em todos os lugares importantes da empresa. Ele tem seus homens, suas influências. Isabela pensou por um momento. E talvez seja preciso encontrar pessoas que sejam leais ao Senhor, e não a ele? Pessoas em quem o Senhor possa realmente confiar? Vicente olhou para ela com algo que poderia ser chamado de esperança. A senhora acha que isso é possível em um mundo onde tudo pode ser comprado? Acho que há coisas que não podem ser compradas. Respeito, por exemplo, ou gratidão, ou... Ela hesitou. Ou amor. Essa última palavra pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois estava pronto para cruzar ainda. Mas ambos sentiram que ela fora dita. Isabela, disse Vicente baixinho, usando o nome dela pela primeira vez. O que a senhora está fazendo aqui? Por que deixou sua vida na cidadezinha para vir a este caos? Essa foi a primeira conversa verdadeiramente pessoal entre eles, o primeiro momento em que deixaram cair suas máscaras profissionais. Porque às vezes é preciso arriscar para ganhar algo, respondeu ela honestamente. E talvez também porque vejo nos seus olhos o mesmo que vejo no espelho, solidão. E pensei que talvez duas pessoas solitárias possam se tornar menos solitárias juntas. Vicente a olhou por um longo e intenso momento, como se tentasse entender se podia confiar nela. Finalmente, ele assentiu. Nesse caso, ficaremos juntos neste caos. Mas a senhora precisa saber, só vai piorar antes de melhorar. Francisca Chica Pereira. Trabalhava como faxineira no prédio da Almeida Technologies há 20 anos e conhecia todos os segredos que as paredes daquele lugar guardavam. Era uma mulher alta e magra, com mais de 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque e olhos que não perdiam nenhum detalhe.
Quando certa noite ela encontrou Isabela trabalhando até tarde, parou em sua mesa com uma expressão de surpresa no rosto. "Desculpe, mas nós nos conhecemos?" perguntou ela, olhando atentamente para Isabela. "Seu rosto me parece familiar." Isabela levantou o olhar dos documentos. "Não creio. Meu nome é Isabela Vasconcelos. Trabalho aqui há 3 semanas." "Vasconcelos?" Francisca largou o esfregão e sentou-se em uma cadeira ao lado. "Meu Deus, então você é neta de Zélia Vasconcelos, da cidadezinha perto de Curitiba?" O coração de Isabela acelerou. "Sim, a vovó Zélia era minha avó. A senhora a conhecia?" "Conhecia. Fomos como irmãs por anos. Eu ensinei a ela aquela receita especial de café que depois ela passou para sua mãe e essa, provavelmente, para você." Francisca balançou a cabeça com incredulidade. "Que coincidência." "Ou talvez não seja coincidência. Eu não entendo." Francisca olhou ao redor com cautela, certificando-se de que estavam sozinhas. "Você sabe para quem está trabalhando? Sabe que nome é esse? Almeida? É o sobrenome do meu chefe, Vicente Almeida. Vicente é filho de Marciana Almeida, minha prima de 2º grau. Marciana se casou com Sérgio Almeida e se mudou para São Paulo. Mas ela era da mesma cidade que sua avó. Elas colhiam ervas juntas, aprendiam juntas com as mulheres mais velhas como fazer aqueles cafés medicinais." Isabela sentiu o mundo ao seu redor começar a girar. "Isso é impossível. Quer dizer que suas avós eram as melhores amigas. E seus avós e o pai de Vicente iam juntos à escola." Francisca se inclinou mais perto. "Mas há algo mais que você deveria saber. Algo que pode explicar por que Vicente reage tão bem ao seu café." Naquela noite, em um pequeno café perto do prédio comercial, Francisca contou a Isabela uma história que mudou sua compreensão de tudo o que estava acontecendo entre ela e Vicente. Marciana, a mãe de Vicente, desapareceu quando o menino tinha 7 anos. Começou Francisca baixinho. "Um dia ela estava lá, no outro, não mais. Sérgio disse a todos que ela foi para o exterior, que não voltaria mais. Mas eu não acreditei nele." "Por quê?" "Porque Marciana amava aquele menino mais do que sua própria vida. Ela nunca o deixaria. E além disso..." Francisca hesitou. "Pouco antes de desaparecer, ela veio até mim apavorada. Disse que descobriu algo terrível sobre o irmão do marido, sobre Sebastião, que encontrou documentos que poderiam destruí-lo." Isabela sentiu um nó gelado se apertar em seu estômago. "Que documentos?" "Ela não me disse detalhes. Apenas que Sebastião por anos enganava a empresa, desviava dinheiro para suas contas particulares, falsificava documentos e que se Sérgio descobrisse, ficaria arrasado." "O que aconteceu depois?" "Marciana disse que tinha provas escondidas em um lugar seguro e que se algo acontecesse com ela, eu deveria encontrá-las e revelar a verdade. Mas no dia seguinte, ela desapareceu. E eu nunca encontrei nenhuma prova." Francisca pegou em sua bolsa e tirou uma foto antiga e amarelada. Ela mostrava 2 jovens mulheres sentadas em um jardim cheio de ervas. Uma delas tinha traços muito semelhantes aos de Vicente. "Esta é sua avó Zélia e Marciana, a mãe de Vicente. Essa foto foi tirada 1 semana antes do desaparecimento de Marciana. Veja o que ela segura na mão." Isabela olhou atentamente para a foto. Na mão de Marciana havia um pequeno saquinho de tecido, semelhante aos em que a avó Zélia guardava suas ervas especiais. Marciana veio a Zélia pedir conselho. Sua avó sempre dizia que as ervas têm o poder não só de curar o corpo, mas também de revelar a verdade. Talvez ela tenha lhe dado algo que deveria ajudar na situação difícil. "A senhora acha que Vicente sabe disso?" "Duvido. Ele era uma criança na época. Sebastião provavelmente lhe contou alguma história de que a mãe o abandonou. Mas, subconscientemente, ele pode se lembrar do cheiro daquele café que a mãe preparava para ele. É por isso que ele reage assim ao seu café."
Quando Isabela voltou para o apartamento naquela noite, encontrou Lúcia dormindo em sua nova cama com dossel, cercada por livros e brinquedos. Mas em vez de alegria com aquela visão, ela sentiu o peso avassalador do conhecimento que acabara de adquirir. Ela deveria contar a Vicente a verdade sobre suas ligações familiares? Ela deveria lhe contar sobre as suspeitas em relação à mãe dele? Ou foi justamente por isso que o destino fez com que se encontrassem, para que ela descobrisse a verdade que alguém escondeu por tanto tempo? Naquela noite, ela não conseguiu dormir por muito tempo, pensando nas estranhas reviravoltas do destino que a levaram a São Paulo, a este apartamento, a este homem cujo destino se entrelaçou com o seu por laços que nenhum dos dois sabia que existiam. E em seu apartamento vazio do outro lado da cidade, Vicente Almeida estava perto da janela, segurando uma xícara de café que Isabela preparara para ele naquela manhã, inalando um aroma que lhe trazia lembranças tão nebulosas que ele não conseguia identificar, mas tão fortes que o faziam sentir menos sozinho do que nos últimos 20 anos. O fim de semana antes do Natal trouxe uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Isabela decidiu ficar no escritório até mais tarde para colocar o trabalho em dia antes do Natal, e Lúcia a acompanhou brincando no espaçoso escritório de Vicente. A menina ficou fascinada com todos os gadgets tecnológicos e móveis elegantes, mas sua maior alegria era a grande biblioteca atrás da mesa do chefe. "Mamãe, olha!" gritou Lúcia de repente. "Essa prateleira se move!" Isabela levantou o olhar dos documentos e viu que a filha estava pressionando a lombada de um livro. E toda uma seção de prateleira girou como uma porta, revelando um cômodo escondido atrás da parede. "Lilu, não toque em nada!" Isabela gritou, mas já era tarde demais. A menina escorregou pela fresta para o quarto secreto. Quando Isabela a seguiu, sua respiração parou no peito. O cômodo era pequeno, mas cheio até o topo de documentos, fotos e objetos que pareciam muito pessoais. Nas paredes pendiam fotos antigas e na mesa havia cartas e diários. "É como em um filme", alegrou-se Lúcia. "Um quarto com segredos." Isabela queria sair imediatamente do quarto, sabendo que estava invadindo a privacidade de Vicente, mas uma das fotos na parede chamou sua atenção. Mostrava um menino pequeno, talvez de 7 ou 8 anos, sentado no colo de uma bela mulher de cabelos escuros. A mulher segurava na mão o mesmo tipo de saquinho de ervas que Isabela vira na foto mostrada por Francisca. "Mamãe, quem é esse?" perguntou Lúcia, apontando para a foto. "Essas são lembranças muito importantes para alguém", respondeu Isabela baixinho, sentindo que acidentalmente havia tropeçado em algo que poderia mudar tudo. Na mesa havia um diário aberto e na página visível estava escrito: "Marciana, minha querida esposa, já faz meio ano que você desapareceu e Vicente ainda pergunta quando você vai voltar. O que devo dizer a ele? Como explicar que a mãe dele não voltará? Se eu mesmo não entendo por que você foi embora." Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eram anotações do pai de Vicente, um homem que aparentemente até o fim de sua vida não sabia o que havia acontecido com sua esposa. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou Lúcia, aproximando-se dela. "Porque às vezes os adultos têm histórias muito tristes, meu amor", respondeu Isabela, pegando a mão da filha. "Precisamos sair agora. Essas não são nossas coisas." Mas ao saírem do quarto escondido, Lúcia pegou uma pequena chave prateada do chão. "Mamãe, isso caiu daquela caixa." Isabela olhou na direção que a filha indicou. No canto do cômodo havia uma pequena caixa de madeira com um cadeado aberto. Dentro havia envelopes e documentos. Mesmo sabendo que não deveria, Isabela não conseguiu resistir à curiosidade. Aproximou-se da caixa e pegou cuidadosamente um dos envelopes. Na frente estava escrito: "Para Vicente, quando estiver pronto para conhecer a verdade, Marciana." As mãos de Isabela tremiam enquanto ela abria o envelope.
Dentro havia uma carta escrita em caligrafia feminina. Meu querido filho, se você está lendo estas palavras, significa que finalmente encontrou uma maneira de chegar à verdade que eu tentei esconder de você para protegê-lo. Não fui por vontade própria. Fui forçada a deixar você e seu pai por um homem em quem mais confiávamos, tio Sebastião. Descobri que por anos ele enganou a empresa e sua família. Falsificou documentos, desviou dinheiro para suas contas pessoais, planejou assumir todo o empreendimento após a morte do seu pai. Quando ele descobriu isso, ameaçou machucar você se eu não desaparecesse de suas vidas para sempre. Escondi-me em um lugar onde ele não me encontraria, mas durante todos esses anos eu o observei de longe. Tenho orgulho de você, filho. Você se tornou um homem maravilhoso, forte e sábio. Mas vejo também que você carrega em seu coração uma dor que não o deixa confiar nas pessoas. Perdoe-me por isso. Todas as provas contra Sebastião estão escondidas em um cofre em um banco. A chave está costurada no forro do seu primeiro ursinho de pelúcia, aquele que ficou com você quando fui forçada a ir embora. O ursinho está em seu apartamento, no guarda-roupa do quarto. Eu te amo, meu querido filho, sempre amei. Sua mãe, Marciana. Quando Isabela terminou de ler, ouviram passos no cômodo. Ela se virou e viu Vicente parado na entrada do quarto escondido, com uma expressão de choque e dor no rosto. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou ele baixinho. Desculpe. Lúcia encontrou o mecanismo escondido. Eu não queria invadir sua privacidade, mas esta carta... Isabela estendeu o papel para ele com a mão trêmula. Vicente pegou a carta e a leu em silêncio. A cada palavra, seu rosto ficava mais pálido e suas mãos mais instáveis. Isso não pode ser, sussurrou ele finalmente. Ela não podia. Por todos esses anos pensei que ela me abandonou. Ela já não estava mais viva? Perguntou Isabela cuidadosamente. Não sei. Ninguém sabia. Ela simplesmente desapareceu. Vicente apoiou-se na parede, como se as pernas estivessem falhando. E Sebastião, por 25 anos, ele foi como um pai para mim. Me criou, me ensinou negócios, cuidou de mim. Lúcia, que até então observava os adultos em silêncio, aproximou-se de Vicente e pegou em sua mão. Não se preocupe, Sr. Vicente, disse ela com sua voz infantil. Se minha mãe encontrou o amigo dela, significa que você também pode encontrar sua mãe. Vicente olhou para a menina e depois para Isabela. Lágrimas que ele tentava conter desde a infância surgiram em seus olhos. Você me ajudará? Perguntou a Isabela. Você me ajudará a encontrar minha mãe? A busca pelo ursinho de pelúcia no apartamento de Vicente se tornou o momento mais íntimo que eles haviam compartilhado até então. Isabela e Lúcia o acompanharam nesta viagem pessoal através dos objetos de infância que ele guardava no fundo de um armário, como se fossem relíquias de outra vida. Encontrei, disse Vicente finalmente, tirando de uma caixa de papelão um pequeno urso marrom de pelo fofo, mas já desgastado. Ted. Não me lembrava que ainda o tinha. Com as mãos trêmulas, ele cortou delicadamente o forro do bicho de pelúcia. Dentro, enrolado em um tecido de seda, havia uma pequena chave dourada com o número de um cofre bancário. Tudo isso era verdade, sussurrou Vicente apertando a chave na mão. Por 25 anos vivi em uma mentira. Naquele mesmo dia, eles foram ao banco. No cofre, havia documentos que revelavam a verdade sobre as maquinações de Sebastião Almeida. Notas fiscais falsas, contratos secretos, evidências de transferências de dinheiro para contas pessoais e até gravações de conversas em que o tio de Vicente planejava tomar a empresa. Mas também havia outras coisas, cartas de Marciana, escritas ao longo dos anos, cheias de saudade do filho, descrevendo como ela o observava de longe em momentos importantes de sua vida. O vestibular, a formatura, os primeiros sucessos nos negócios,
Ela foi testemunha de todos esses momentos, sem poder falar com ele. Há um endereço, disse Vicente, segurando a última carta de sua mãe em mãos. Um convento em Campos do Jordão. Foi para lá que ela se escondeu. A decisão de viajar para Campos do Jordão foi tomada espontaneamente. Vicente não podia esperar mais um dia, e Isabela não podia deixá-lo sozinho nessa jornada emocional. Lúcia estava animada com a viagem às montanhas, sem entender completamente a importância do que estava acontecendo. A estrada para Campos do Jordão foi silenciosa. Vicente dirigia, cerrando os dentes, como se estivesse se preparando para a maior batalha de sua vida. Isabela observava seu perfil, vendo nele uma mistura de esperança e medo. "E se ela não quiser me ver?", perguntou ele de repente. "Se depois de todos esses anos ela aprendeu a viver sem mim e meu retorno for doloroso para ela?" "Isso é impossível", respondeu Isabela com convicção. "Mães nunca deixam de amar seus filhos, independentemente das circunstâncias." O convento das Irmãs Clarissas em Campos do Jordão era um edifício modesto, cercado por paisagens montanhosas. A irmã porteira, uma senhora idosa de olhos gentis, os acolheu com gentileza, mas quando Vicente pediu para se encontrar com Marciana Almeida, seu rosto ficou sério. "Irmã Marciana mora conosco há 25 anos", disse ela cuidadosamente. "Mas ela nunca falou sobre família. O senhor é..." "Sou o filho dela", interrompeu o Vicente. "Vicente Almeida." A irmã porteira assentiu com compreensão. "O senhor esperou por este dia por muito tempo. Vou chamá-la." Quando Marciana Almeida entrou no parlamento do convento, o tempo pareceu parar. Era uma mulher de 60 e poucos anos, vestida com roupas simples e escuras, mas seus olhos eram os mesmos das fotos de infância de Vicente. E naqueles olhos havia um amor tão profundo e doloroso que Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Vicente", sussurrou Marciana, sua voz embargada a cada sílaba. "Meu querido filho." Vicente levantou-se da cadeira, mas por um momento ficou imóvel, como se não acreditasse no que via. Então, como se uma represa em seu coração tivesse se rompido de repente, ele se moveu em direção à mãe e a abraçou com o desespero de um homem que sentiu falta daquele momento por toda a vida. "Pensei que você tivesse me deixado", sussurrou ele em seu ouvido. "Por todos esses anos, pensei que você não me amava." "Nunca, nunca te deixei", chorou Marciana, acariciando os cabelos do filho como se ele ainda fosse um menino de 7 anos. "Nem por um dia deixei de pensar em você." Isabela discretamente se afastou com Lúcia para o fundo da sala, dando à mãe e ao filho espaço para um momento privado, mas em seu coração as emoções eram tão fortes que ela mesma queria chorar. Ela viu 25 anos de dor e saudade se dissolverem em um único abraço, como o amor que foi escondido por décadas finalmente pôde se revelar. "Preciso te explicar tanta coisa", disse Marciana entre lágrimas. "Preciso te contar sobre Sebastião, sobre por que não pude ficar." "Eu já sei de tudo, mãe", respondeu Vicente. "Encontrei suas cartas, as provas, tudo." Marciana olhou para ele com uma mistura de alívio e preocupação. "E o que aconteceu com ele?" "E com Sebastião?" Essa pergunta trouxe Vicente de volta à realidade. Por aquelas poucas horas, ele esqueceu todos os problemas que o esperavam em São Paulo. A traição de seu tio, a empresa, todas as intrigas que destruíam sua vida. "Ainda não sei", admitiu. "Mas agora que te tenho de volta, agora que sei que não estou sozinho, sinto-me forte o suficiente para enfrentá-lo." Marciana olhou para Isabela e Lúcia, que estavam discretamente no fundo da sala. "E quem é essa?" perguntou ela com a curiosidade de uma mãe que instintivamente sente que aquela mulher tem um significado especial para seu filho. Vicente se virou para Isabela com um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Isabela viu em seu rosto. "Esta é Isabela", disse ele, "a mulher que me ajudou a encontrá-la e a mulher por quem me apaixonei." Essas palavras
ditas em voz alta pela primeira vez, pairaram no ar como uma promessa de um futuro que nenhum dos dois ousava imaginar antes. O retorno a São Paulo, após o fim de semana em Campos do Jordão, foi como voltar do paraíso para o inferno. A felicidade que acompanhava Vicente após reencontrar sua mãe foi rapidamente obscurecida pelas realidades que o esperavam na empresa. Sebastião Almeida não ficou ocioso nos últimos dias. A primeira coisa que encontraram na segunda-feira de manhã foi uma convocação para uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. A secretária informou a Isabela que ela deveria comparecer junto com Vicente às 10 horas na sala de reuniões. Isso não é coincidência, disse Vicente após ler a pauta. Sebastião sabe que algo está acontecendo. Ele sente que estou perdendo o controle. A sala de reuniões estava cheia de pessoas que Isabela conheceu nos últimos meses. A maioria delas olhava para ela com clara antipatia e desconfiança. No topo da mesa estava Sebastião Almeida, um homem de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos frios e de aço. Quando Isabela e Vicente entraram na sala, ele sorriu com aquele sorriso desagradável que não chegava aos seus olhos. Vicente, que bom que você está aqui. E a senhorita Isabela, claro. Sebastião acenou com a cabeça na direção dela. Temos alguns assuntos urgentes para discutir sobre a gestão da empresa. Durante a próxima hora, Isabela ouviu como o Conselho de Administração minava sistematicamente cada decisão de Vicente nos últimos meses. Descobriu-se que vários membros do Conselho haviam recebido informações anônimas sobre supostas irregularidades na empresa, sobre estranhas decisões de pessoal e sobre o fato de Vicente contratar pessoas sem as devidas qualificações. A senhorita Vasconcelos é, sem dúvida, uma pessoa simpática, disse um dos membros do Conselho, olhando para Isabela com superioridade. Mas a senhora realmente acredita que uma mulher sem experiência em negócios, vinda de uma cidade pequena, é a pessoa certa para o cargo de assistente do presidente de uma empresa de tecnologia de milhões? Isabela sentiu suas bochechas arderem de vergonha e raiva. Ela sabia que era um ataque planejado, mas as palavras ainda doíam. As competências da senhora Isabela foram verificadas na prática, respondeu Vicente firmemente. Sua intuição e habilidades de comunicação já salvaram a empresa de más decisões várias vezes. Intuição? Riu zombeteiramente outro membro do conselho. Nos negócios, precisamos de fatos, análises, experiência, não de previsões com borra de café. Foi nesse momento que Sebastião desferiu o golpe que todos esperavam. Vicente, disse ele com falsa preocupação na voz, notamos que ultimamente você tem tomado decisões muito emocionais. Contratar a senhora Isabela sem o devido procedimento de seleção, conceder a ela um apartamento de serviço, dar-lhe acesso a informações confidenciais da empresa. Ele fez uma pausa teatral. Por acaso, isso não se deve ao fato de você ter um relacionamento com a senhora Isabela, que vai além do profissional? O silêncio que se instalou na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos olhavam para Vicente, esperando sua resposta. Isabela sentiu seu coração bater como um martelo. Minha vida privada não afeta minhas decisões de negócios, respondeu Vicente. Mas em sua voz havia tensão. Mas afeta, meu caro, disse Sebastião com triunfo nos olhos. Especialmente quando esse relacionamento pode afetar a capacidade de manter a objetividade na gestão da empresa. O Conselho de Administração tem o direito e o dever de fazer a pergunta. O presidente, que toma decisões guiado por sentimentos e não por racionalidade, pode continuar a exercer suas funções. Foi então que Isabela entendeu o quão meticulosamente aquele plano fora traçado. Sebastião sabia sobre o relacionamento deles e preparara tudo para usá-lo contra Vicente.
Cada gesto de gentileza para com ela, cada privilégio concedido a ela, tudo foi distorcido e apresentado como prova de que Vicente não era adequado para dirigir a empresa. Proponho a votação de um voto de desconfiança ao presidente Vicente Almeida, disse Sebastião, olhando triunfantemente para as pessoas sentadas à mesa. Não, disse Isabela de repente, levantando-se da cadeira. Todos olharam para ela com surpresa. Se o problema é a minha presença na empresa, eu o resolverei. Isabela, não, disse Vicente rapidamente, mas ela balançou a cabeça. Eu me demito do cargo de assistente do presidente com efeito imediato, disse ela alta e claramente. E deixarei o apartamento de serviço até o final da semana. Sebastião sorriu com satisfação. Esta é uma decisão muito sensata, senhora Vasconcelos. Mas Vicente se levantou tão bruscamente que a cadeira balançou atrás dele. Se Isabela sair da empresa, eu também renuncio ao cargo de presidente, disse ele com determinação, com efeito imediato. Agora foi a vez de Sebastião parecer surpreso. Ele não esperava por isso. Vicente, seja sensato. Você não pode largar tudo por uma mulher que conhece há apenas alguns meses. Posso e largo, respondeu Vicente, olhando para o tio com desprezo. Por 25 anos, pensei que você era a única família que me restava. Agora sei que foi o maior erro da minha vida. Com essas palavras, Vicente pegou Isabela pela mão e saíram da sala de reuniões, deixando para trás um conselho de administração atordoado e Sebastião, que acabara de perceber que seu plano não saíra como imaginara. No corredor, Isabela parou e olhou para Vicente com desespero. O que nós fizemos? Sussurrou ela. Você perdeu tudo por minha causa. Não perdi nada importante, respondeu Vicente pegando o rosto dela em suas mãos. A empresa sem você não me servia. E agora que tenho você e minha mãe, tenho tudo o que realmente desejei. Mas no fundo, ambos sabiam que a luta estava apenas começando. Uma semana após a dramática saída da empresa, Vicente e Isabela viviam em uma realidade estranha. Moravam juntos em seu apartamento particular. Isabela deixou o apartamento de serviço como prometeu, mas o relacionamento deles era marcado pela tensão e por recriminações não ditas. Vicente tentava esconder de Isabela o quanto a perda da empresa que ele construiu por anos o doía, mas ela via isso em seus olhos. Lúcia, com sua franqueza infantil, fazia perguntas para as quais os adultos não tinham respostas. Por que o senhor Vicente está triste? Perguntou ela certa noite. Eu pensei que quando as pessoas se amam, elas ficam felizes. Isabela não sabia o que responder. Será que eles realmente se amavam? Será que o sentimento que cresceu entre eles era forte o suficiente para sobreviver a todas as consequências de suas decisões? Naquele dia, veio uma visita inesperada. Francisca Pereira apareceu na porta do apartamento com uma expressão de determinação no rosto. Preciso conversar com vocês, disse ela sem rodeios. Sobre Sebastião e sobre o que realmente está acontecendo na empresa. Quando se sentaram na sala de estar, Francisca contou coisas que fizeram tudo ganhar um novo significado. Eu trabalho neste prédio há 20 anos, começou ela. Vi coisas, ouvi conversas sobre as quais não deveria saber. Sebastião não apenas enganava a empresa financeiramente. Ele estava sistematicamente destruindo tudo o que o irmão do seu pai, Vicente, construiu. Do que a senhora está falando? Malvina Carvalho, aquela moça que vendia informações para a concorrência? Francisca olhou para ele significativamente. Não foi por acaso que ela foi escolhida para ser sua assistente. Ela é filha de Sebastião, ilegítima, mas filha. Vicente parecia ter levado um soco no estômago. Isso é impossível. Sebastião a colocou ao seu lado como espiã há 3 anos. Todas as suas decisões, todos os seus planos, tudo passava por ela para ele. E quando Isabela a substituiu e sua fonte de informação foi cortada, ele decidiu pelo ataque direto.
Isabela sentiu as peças se encaixando em sua mente. É por isso que o Conselho de Administração acreditou tão facilmente nas acusações contra Vicente. Sebastião já tinha influência sobre eles. Mas agora ele cometeu um erro, continuou Francisca. Malvina veio até mim ontem. Ela está zangada com o pai por como ele a tratou quando não era mais necessária. Ele a cortou financeiramente, não fala com ela. Ela tem provas de que foi ele quem esteve por trás de todas as sabotagens, de todos os problemas da empresa. Por que eu deveria confiar nela? Perguntou Vicente com amargura. Ela mentiu para mim por 3 anos. Porque agora ela não tem mais nada a perder. E também... Francisca hesitou. Há algo mais. Sua mãe, Marciana, não destruiu todas as provas contra Sebastião como ele pensava. Algumas ela deixou comigo, para emergências. Naquela noite, Vicente não conseguiu dormir por muito tempo. Ele andava pelo apartamento pensando se tinha o direito de pedir a Isabela que participasse de mais uma batalha. Tinha o direito de expô-la e a Lúcia a vingança de Sebastião, que agora, tendo assumido o controle da empresa, era mais poderoso do que nunca. Em que você está pensando? Perguntou Isabela, encontrando-o na cozinha às 3 da manhã, enquanto ele estava sentado à mesa com uma xícara de café frio. Estou pensando que talvez eu devesse ter deixado Sebastião vencer, disse ele baixinho. Talvez eu devesse ter ficado com a empresa e não ter te envolvido nesta guerra. Isabela sentou-se em frente a ele. É isso que você quer? Voltar para a empresa e fingir que nada aconteceu? Não sei o que quero. Só sei que passei a vida lutando por coisas que pensei que eram importantes. E agora que tenho você e minha mãe, não sei mais se essas coisas importavam de verdade. E talvez, disse Isabela cuidadosamente, a luta não seja sobre a empresa. Talvez seja sobre justiça, sobre Sebastião responder pelo que fez com sua mãe, com sua família. Vicente olhou para ela com algo que poderia ser chamado de admiração. De onde vem tanta força? De onde vem essa certeza de que vale a pena lutar? Aprendi com a vovó Zélia que às vezes é preciso lutar contra a injustiça, mesmo que se seja mais fraco, porque se as pessoas boas não lutarem, os maus reinarão o mundo. Essa foi a primeira conversa verdadeira sobre o futuro que eles tiveram desde que deixaram a empresa. E foi o momento em que ambos perceberam que não estavam mais lutando apenas pela empresa ou por dinheiro. Estavam lutando pelo tipo de mundo em que queriam viver e criar Lúcia. Se você decidir lutar, disse Isabela, pegando a mão dele, eu estarei com você. Mas se você decidir se render e começar a vida de novo, eu também estarei com você. Essa é sua decisão. Vicente apertou a mão dela, sentindo pela primeira vez em semanas que não estava sozinho nesta luta. Então vamos lutar, disse ele, mas desta vez faremos isso direito. Desta vez não daremos a Sebastião nenhuma chance de vitória. O plano para recuperar a empresa era complicado e exigia a precisão de um cirurgião. Vicente, Isabela, Marciana, que veio de Campos do Jordão, e Malvina, que decidiu colaborar contra o pai, se reuniram em um pequeno café nos arredores de São Paulo, longe dos ouvidos de Sebastião. Temos 3 dias até a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, disse Vicente, espalhando os documentos na mesa. Sebastião a convocou para assumir oficialmente o controle da empresa. Essa é nossa única chance. Marciana, que por 25 anos observou o irmão de seu falecido marido de longe, sabia de suas fraquezas mais do que qualquer um. Sebastião sempre foi arrogante, disse ela. Ele se acha mais esperto que todos. Essa é sua maior fraqueza. Ele não espera que alguém possa superá-lo. Malvina estava nervosa, mas determinada. Tenho gravações de conversas dos últimos 2 anos. Meu pai não sabia que eu estava gravando nossas reuniões. Está tudo lá, como ele planejou se livrar de Vicente, como ele manipulou o conselho de administração, como falsificou documentos.
Isso não é suficiente, disse Vicente. Precisamos de algo mais. Algo que convença os acionistas de que a empresa estará mais segura em minhas mãos do que nas dele. Foi o momento em que Isabela teve uma ideia que mudou tudo. E os clientes? Perguntou ela. Afinal, são eles que determinam o sucesso da empresa. Se mostrarmos que estão perdendo a confiança na empresa sob a liderança de Sebastião, Vicente olhou para ela com admiração. Você tem razão. Já alguns dos maiores clientes estão insatisfeitos com as últimas decisões da diretoria. Se pudéssemos convencê-los a expressar publicamente suas preocupações, nas 2 semanas seguintes, eles trabalharam como loucos. Vicente contatou parceiros de negócios de longa data, Isabela organizou reuniões, Marciana analisou documentos financeiros do passado e Malvina preparou as provas contra o pai. Mas o verdadeiro avanço veio de Lúcia. Quando os adultos estavam reunidos à noite sobre os documentos, a menina aproximou-se de Marciana com uma de suas fotos antigas. Vovó Marciana, disse ela, gostou imediatamente da nova avó. Por que nesta foto aquele homem segura os mesmos papéis que o senhor? Sebastião na televisão? Marciana olhou para a foto que Lúcia escolheu de uma caixa de papelão. Ela mostrava ela, seu marido e Sebastião durante alguma reunião de negócios. Na mão de Sebastião havia uma pasta com documentos. Meu Deus, sussurrou Marciana. Esta foto foi tirada um dia antes do meu desaparecimento. Lembro-me daquela pasta. Eram os documentos originais de fundação da empresa, testamentos, ações. O que isso significa? Perguntou Isabela. Sebastião sempre afirmou que os documentos originais foram destruídos em um incêndio. Com base neles, ele acreditava ter o direito de controlar a empresa. Mas se esta foto prova que os documentos ainda existiam após o suposto incêndio, isso significa que ele mentiu por 25 anos, completou Vicente. Essa era a prova de que precisavam. Não apenas de falsificação de documentos financeiros, mas de uma completa fabricação das bases legais para seu poder na empresa. O dia da Assembleia Geral foi carregado de tensão. A sala de reuniões do hotel estava cheia de acionistas, membros do conselho de administração, jornalistas do setor e advogados. Sebastião sentou-se no palco, confiante em sua vitória. Senhoras e senhores, começou ele com um sorriso, reunimos-nos aqui para confirmar oficialmente a nova diretoria da Almeida Technologies. Após anos de caos e decisões não profissionais da gestão anterior, perdoe-me por interromper, disse Vicente, levantando-se de seu lugar na plateia. Mas antes de passarmos à votação, gostaria de apresentar novas evidências relacionadas ao passado da empresa. Sebastião empalideceu, mas manteve as aparências de calma. Vicente, este não é o momento apropriado para... Acho que é o momento perfeito, interrompeu Isabela, também se levantando. Em sua mão, ela segurava uma pasta com documentos, especialmente porque se trata da legalidade de suas reivindicações para liderar a empresa. Durante a próxima meia hora, eles apresentaram todas as provas, as gravações de Malvina, os documentos financeiros de Marciana, os depoimentos dos clientes e, finalmente, a foto com os documentos que derrubou a maior mentira de Sebastião. Quando terminaram, um silêncio se instalou na sala. Sebastião sentou-se pálido como um fantasma, percebendo que seu jogo de 25 anos chegara ao fim. Gostaria de propor uma votação de desconfiança à diretoria atual, disse um dos maiores acionistas. E a restauração imediata de Vicente Almeida ao cargo de presidente da empresa. A votação foi unânime. Sebastião deixou a sala sem dizer uma palavra e Vicente, pela primeira vez em meses, sentiu que a justiça realmente existia. Mas o momento mais importante veio depois, quando na sala de reuniões que esvaziava, ele ficou sozinho com Isabela e Lúcia. Conseguimos, disse ele, abraçando Isabela. Conseguimos, respondeu ela.
mas em sua voz havia algo que não soava como triunfo. "O que está acontecendo?" perguntou ele, afastando-se para olhá-la nos olhos. "Lutamos juntos, vencemos juntos. Mas agora preciso me perguntar se o meu lugar é realmente ao seu lado neste mundo, ou se eu só precisei dele para a luta." Essa foi a pergunta que pairou entre eles como uma ponte que poderiam cruzar juntos ou queimar para sempre. A pergunta de Isabela pairou no ar, como a verdade não dita que finalmente exigia uma resposta. Vicente a olhou por um longo tempo, como se pela primeira vez a visse de verdade. Não como uma aliada na luta, não como uma mulher que o apoiava, mas como uma pessoa que tinha o direito às suas próprias dúvidas e medos. "Você tem razão", disse ele finalmente baixinho. "Nos últimos meses, tudo aconteceu tão rápido, tão intensamente, que talvez realmente não saibamos quem somos fora desta luta." Isabela assentiu, sentindo ao mesmo tempo alívio e tristeza por Vicente compreendê-la. "Preciso de tempo", disse ela. "Preciso verificar se o que há entre nós é realmente amor ou apenas uma sobrevivência mútua." Naquela noite, Isabela arrumou suas coisas e as de Lúcia e se mudou do apartamento de Vicente. Ela alugou um pequeno apartamento nos subúrbios de São Paulo, onde pôde pensar em tudo o que havia acontecido em paz. Vicente não protestou, não tentou detê-la. Ele entendeu que precisava dar-lhe espaço se o relacionamento deles fosse ter fundamentos reais. Mas a separação o doeu mais do que ele esperava. Não tanto a ausência física de Isabela, quanto a consciência de que a mulher que se tornou sua melhor amiga e confidente duvidava da autenticidade do que havia surgido entre eles. Nas semanas seguintes, eles viveram separados, mas seus caminhos se cruzavam todos os dias na empresa. Isabela voltou ao trabalho como assistente do presidente. Desta vez, oficialmente, e com o total apoio do Conselho de Administração, que apreciava seu papel em derrubar Sebastião. Mas a atmosfera entre eles era formal, quase fria. Marciana, que decidiu ficar em São Paulo e morar em um pequeno apartamento no centro, observava os dois com a preocupação de uma mãe que vê seu filho sofrer. "Você a ama", disse ela certa noite a Vicente, quando ele foi jantar em sua casa. "Amo", admitiu sem hesitação. "Mas talvez ela tenha razão. Talvez o que sinto seja apenas gratidão por ela ter me ajudado na luta contra Sebastião. E talvez", disse Marciana sabiamente, "você tenha medo de que, se admitir para si mesmo o quanto a ama e ela o rejeitar, você ficará sozinho novamente, como quando era um menino pequeno." Essas palavras acertaram em cheio. Vicente percebeu que realmente tinha medo, não tanto da rejeição, mas de ficar novamente na solidão que ele conheceu por grande parte de sua vida. Enquanto isso, Isabela passou por sua própria jornada de autodescoberta. Sem a proximidade diária com Vicente, sem a tensão relacionada à luta pela empresa, ela pôde, pela primeira vez em meses, focar em si mesma e em Lúcia. E, para sua surpresa, descobriu que sentia falta de Vicente não porque ele era seu chefe ou seu protetor, mas porque sentia falta de seu riso, de sua maneira de ver o mundo, de sua delicadeza no contato com Lúcia. "Mamãe", disse Lúcia certa noite, "por que não vamos mais ver o senhor Vicente? E por que a vovó Marciana fica triste quando vem nos visitar?" Isabela percebeu que suas dúvidas afetavam não apenas ela e Vicente, mas também as pessoas que se tornaram sua família. O momento decisivo chegou em dezembro, quando Vicente ficou doente. Era uma gripe comum, mas para um homem que viveu em estresse constante por anos, qualquer doença era um golpe. Marciana ligou para Isabela pedindo ajuda. "Ele não quer comer, não toma os remédios. Fica apenas deitado olhando para o teto", disse ela com preocupação. "Acho que ele não está doente apenas fisicamente." Isabela foi ao apartamento dele com Lúcia e uma xícara daquele café especial que ela preparava para ele na cidadezinha. Vicente estava deitado na cama, pálido e fraco, mas quando os viu na porta,
uma luz surgiu em seus olhos. Trouxe um remédio da vovó Zélia, disse Isabela, sentando-se ao lado da cama. E Lúcia pintou um desenho para você. Durante as horas seguintes, Isabela cuidou de Vicente de forma tão natural, como se nunca tivesse havido uma pausa entre eles. Cozinhou sopa para ele, leu trechos de livros, conversou com ele sobre assuntos do dia a dia. E Lúcia, com sua franqueza infantil, se aninhou nele e falou sobre a escola. Senti saudades de vocês, disse Vicente à noite, quando Lúcia já dormia no sofá da sala e Isabela estava se arrumando para sair. Nós também sentimos sua falta, respondeu ela honestamente. Isabela, disse ele baixinho, eu sei que você precisa de tempo, mas quero que saiba. O que eu sinto por você não tem nada a ver com você me ajudar na luta contra Sebastião. Eu me apaixonei por você naquele pequeno café na cidadezinha, quando você era apenas uma mulher que me trazia café e sorria sem motivo algum. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. E eu me apaixonei pelo homem que estava sozinho e triste, mas que nunca reclamou. Que olhava para mim como se eu fosse algo bonito, embora eu mesma não visse isso. Naquela noite, eles ficaram juntos, mas não por desespero ou solidão. Ficaram juntos porque finalmente ambos entenderam que o amor deles era verdadeiro desde o início, e tudo mais, a luta, a empresa, as intrigas, eram apenas circunstâncias que permitiram que ele se desenvolvesse. Talvez não precisemos escolher entre amor e luta, disse Isabela, deitada em seus braços. Talvez o amor verdadeiro signifique lutar juntos, mas também saber estar juntos em silêncio. Nesse caso, ficaremos juntos, respondeu Vicente, beijando-a na testa. E na luta e no silêncio. 6 meses depois, em uma ensolarada manhã de maio, a pequena cidade perto de Curitiba se preparava para um evento sobre o qual os moradores falariam por anos. Na pequena igreja de Santa Ana, a mesma onde a avó Zélia rezava por décadas, ocorreria o casamento de Isabela e Vicente. A igreja estava cheia de flores, peônias brancas e rosas, mas também lilazes silvestres e miosotes, que Lúcia colheu na mata, porque, como ela disse, vovó Zélia gostaria que houvesse também flores que a própria terra cultivou. Isabela estava diante do espelho na pequena sacristia, vestida com um simples vestido creme que a costureira local havia feito para ela. Em seus cabelos, usava um broche que pertencia à avó Zélia, a única lembrança dela que ela conseguiu guardar durante todas as mudanças e anos difíceis. Você é a noiva mais bonita que eu já vi, disse Marciana, ajeitando o véu de Isabela. Nos últimos meses, elas se tornaram muito próximas. Talvez porque ambas conheciam o sabor da solidão e ambas entendiam o valor de uma família reencontrada. Mamãe, eu estou bonita? Perguntou Lúcia, girando em seu pequeno vestido amarelo. Ela era a dama de honra, e em sua cesta tinha pétalas de flores que ela deveria espalhar na frente da noiva. Você é a princesa mais bonita do mundo, respondeu Isabela, beijando a bochecha da filha. Pela janela da sacristia, ela via Vicente em frente ao altar. Ele estava vestindo um terno escuro, mas na lapela tinha um pequeno ramo de lavanda, a mesma cujo aroma dominava o café que ela preparava para ele. Era o seu símbolo particular, um lembrete do primeiro encontro e de todas as manhãs que os levaram a este momento. Quando os primeiros acordes da marcha nupcial soaram, Isabela pegou a mão de Lúcia e elas começaram a andar lentamente em direção ao altar. Ela não tinha um pai para acompanhá-la, mas tinha uma filha que, como uma pequena adulta, garantia que a mãe andasse na velocidade certa e que o véu não se enroscasse. Vicente as observava, vindo em sua direção, e pensou que este era o momento que ele esperava a vida toda, sem mesmo saber que o esperava. Essas duas mulheres, uma pequena, outra adulta, que se tornaram sua família não por acaso, mas por escolha, por amor, pela decisão diária de estarem juntas.
A cerimônia foi simples e cheia de calor. O padre, que conhecia Isabela desde criança, falou sobre a avó Zélia e como a vida às vezes leva as pessoas por caminhos que parecem tortuosos, mas que levam aonde devem ir. O amor, disse ele ao jovem casal, não é apenas um sentimento. É uma decisão diária de escolher a outra pessoa, mesmo quando é difícil. É a fé de que juntos vocês podem superar tudo. Ao trocar as alianças, Vicente disse baixinho a Isabela: prometo amá-la em todas as estações, em qualquer cafeteria, em qualquer cidade, pelo resto da vida. E Isabela respondeu: e eu prometo que prepararei seu café todas as manhãs, para que você se lembre que o lar não é um lugar, mas as pessoas que você ama. Após a cerimônia, enquanto os convidados se reuniam em um pequeno salão de festas ao lado da igreja, Lúcia se aproximou de Vicente com a seriedade que só conseguia demonstrar nos momentos mais importantes. Agora você é meu pai? Perguntou ela. Vicente ajoelhou-se para ficar na altura dela. Se você me permitir ser. Permito, disse ela decididamente. Mas você tem que saber que eu e mamãe somos um pacote. Não dá para separar a gente. Vou me lembrar disso, respondeu Vicente com um sorriso, pegando-a nos braços. À noite, quando a dança de casamento lentamente chegava ao fim, Vicente e Isabela saíram para um pequeno terraço ao lado do salão. À frente deles se estendia a paisagem que ambos amaram. Colinas cobertas de florestas, pequenas casas com chaminés fumegantes, estradas estreitas que levavam a cidades maiores, mas das quais sempre se podia voltar. Você se arrepende? Perguntou Isabela. De ter deixado São Paulo por uma cidadezinha? Não deixei São Paulo, respondeu Vicente pegando a mão dela. Encontrei um lar. São duas coisas diferentes. À distância, na janela da mansão, que um dia fora o local de seu encontro casual e agora se tornara seu primeiro lar compartilhado, uma luz cintilava. Marciana, que decidiu ficar com eles, preparava o apartamento deles para a primeira noite de casamento. Você acha que a vovó Zélia nos aprovaria? Perguntou Isabela, olhando para as estrelas. Acho que ela sabia desde o início o que aconteceria, respondeu Vicente. Acho que aquele café não era apenas uma receita, era uma profecia. Ao voltarem para casa, passando pela pequena cafeteria Doce Encontro, que agora pertencia a eles e era administrada por uma jovem mulher local, Isabela notou que havia um bilhete na vitrine. Fechado amanhã por motivo de felicidade. Era a verdade. Amanhã seria um dia em que não teriam que provar nada a ninguém, salvar ninguém, lutar com ninguém. Seria um dia em que poderiam simplesmente estar juntos, tomar café pela manhã e ouvir Lúcia falar sobre seus sonhos. E talvez, pensou Isabela, é nisso que consiste a verdadeira felicidade, não em grandes triunfos ou declarações dramáticas, mas nas manhãs cotidianas, quando se pode preparar um café para a pessoa que se ama e saber que ela estará lá amanhã e depois e em todas as manhãs que ainda virão. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.